Sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina Tonini, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e estou como coordenadora do Teleeducação, que faz parte do Telesaúde Espírito Santo. Para quem não conhece ainda, né, a Teleeducação, ela realiza atividades como webconferências e cursos com o objetivo de capacitar os profissionais que fazem parte da atenção primária à saúde, que atuam na APS. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, dizer que é muito importante, eu sempre friso isso, essa participação de vocês. Então, continuem participando, divulguem para os outros colegas que não puderam estar aqui presente conosco. Essa participação é super importante, uma vez que estas webconferências, essas programações são planejadas pensando em vocês, profissionais da APS. Gostaria de lembrar, gente, que essas informações que nós solicitamos, de categoria profissional, de nome, município, é muito importante para que a gente faça uma compilação desses dados, dessas informações de quem está participando conosco. Então, por favor, preencha essas informações na caixa, nessa caixinha que fica aqui ao lado inferior direito da tela. Tá? É importante, então, vou frisar novamente, informar não só o nome ou a categoria, tem que informar completinho o nome, a categoria profissional, o município, a unidade de saúde que trabalha e, se possível, a equipe também. Tá? É importante que essas informações sejam dadas completas. Eu sei que em muitos pontos tem várias pessoas assistindo. As equipes completas estão assistindo, então é preciso informar esses dados de todos que estão participando. Gostaria também de convidá-los a acessar o nosso site, que está de cara nova, o site do Telesaúde Espírito Santo. Eu não sei se alguns de vocês já conhecem, convido a quem ainda não entrou nesse site a entrar e a verificar, né? Nós estamos de cara nova. Então, até se vocês puderem dar algumas sugestões, nós estamos abertos a isso. Lembrando também que a agenda de dezembro já está toda programada. Então, lá no site do Telesaúde, vocês podem entrar na aba Vídeos, no link, vídeos não, no link Agenda. E aí lá tem toda a programação. Então, dia 3 de dezembro, semana que vem, nós temos a webconferência intitulada O Papel da ACS na Linha de Cuidado a Vítimas de Suicídio. Então, eu sei que tem vários agentes comunitários participando com a gente hoje, então, por favor, divulguem para os colegas, para os demais profissionais que não puderam estar conosco hoje, para participarem da palestra da semana que vem, que tem como público-alvo o agente comunitário de saúde, mas todos os profissionais podem participar. No dia 9, nós vamos ter uma palestra sobre saúde do trabalhador. E no dia 17, a nossa última webconferência do ano, no mês de dezembro, sobre prevenção a suicídios. Tá? E vocês também podem sugerir outros temas que vocês acham importantes serem trabalhados aqui, para a gente programar as agendas de janeiro, fevereiro, ou seja, do ano de 2015. Tá bom? Então, hoje, a nossa palestra é sobre introdução aos cuidados paliativos na atenção primária, que é uma assistência tão necessária para a melhoria de qualidade de vida dos pacientes e seus familiares também, diante de uma doença que ameaça a vida. A nossa palestrante é a doutora Janaína Alvarenga Rocha, ela é médica geriatra, da área técnica da atenção à saúde da pessoa idosa, da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Então, eu gostaria muito de agradecer, doutora Janaína, a sua presença conosco, de estar sempre disponível, de estar sempre aqui fazendo parte do Telesaúde e trazendo esses temas tão importantes na área da saúde do idoso. Então, eu já passo a palavra para a doutora Janaína, lembrando que as dúvidas e perguntas podem ser realizadas pelo chat, que ao final nós vamos abrir um espaço para discussão.
Ok? Então agora eu passo a palavra para a doutora Janaína para que ela possa iniciar a sua webconferência. Boa tarde a todos. É uma boa oportunidade a gente estar aqui discutindo um pouquinho sobre cuidados paliativos na atenção primária. Acho que é um tema que hoje em dia é muito importante ter essa oportunidade de discussão. Ao longo tem acontecido um boom de idosos no Brasil. Em 1950 eram 2 milhões de idosos. Em 2025 existe uma previsão de quase 32 milhões de idosos. Então isso mostra a importância, e esses idosos apresentam várias doenças crônico-degenerativas, com doenças que exigem vários cuidados. A população brasileira está envelhecendo. Hoje no Brasil, 11% da população brasileira são de idosos, que corresponde a cerca de 23 milhões. Em 2020, esses dados do IBGE mostram que haverão 34 milhões, 15% da população brasileira será constituída de idosos. E nós temos que estar preparados para isso. O grupo de idosos que mais tem aumentado são os chamados muito idosos, aqueles com 80 anos ou mais. E com isso, então, tem-se observado nas últimas décadas o envelhecimento progressivo da população e, associado a isso, um aumento da prevalência de câncer e de outras doenças crônicas. Em contrapartida, tem havido também um avanço tecnológico e um desenvolvimento da terapêutica. Então, muitas doenças mortais têm se transformado em doenças crônicas, levando a uma longevidade dos seus portadores. Hoje, por causa desse desenvolvimento tecnológico, a morte, em vez de ser um fenômeno natural, passou a ser vista como um fracasso, favorecendo muitas vezes medidas distanásicas, um prolongamento desse processo de morrer e um sofrimento nesse processo. Então, um ponto importante para a gente começar a falar um pouquinho de cuidados paliativos é a gente entender o conceito. Essa definição é a definição da Organização Mundial de Saúde de 2002, que é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e de familiares. Então, isso é uma coisa importante, a gente tem em mente. A abordagem na medicina paliativa, o foco da atenção não são só os pacientes, é o paciente e a família, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Para isso, requer uma identificação precoce, avaliação da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, 3 pontos importantes que precisa ficar bem claro nessa definição. O foco da atenção, da abordagem é paciente e família. Os pacientes elegíveis para cuidados paliativos são aqueles que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida. Então isso é importante a gente ter em mente, porque muitas vezes quando a gente fala em cuidados paliativos, pensa que só são pacientes que estão em fase final de vida. Não, são inclusive eles, mas são pacientes que apresentam doenças que ameaçam a continuidade da vida. E a abordagem desses pacientes não são só problemas de natureza física, mas importante também a abordagem psicossocial e espiritual. Então, isso é uma coisa que eu acho que todos que estão aqui é importante entender essa definição. Quando a gente fala em cuidados paliativos, o tratamento, à medida que a gente institui o tratamento específico da doença, antes tinha uma definição de que a partir do momento que esse tratamento específico não pudesse mais ser feito, aí os pacientes seriam encaminhados para os cuidados paliativos. Hoje esse conceito não está mais vigente. Hoje é importante a gente entender que os cuidados paliativos... Então, essa é a importância de que hoje não existe mais essa divisão, que o paciente inicialmente vai ser submetido ao tratamento específico da doença, e à medida que o tratamento específico tiver se esgotado, você vai encaminhar para o serviço de cuidados paliativos. Hoje, o conceito, por essa definição da Organização Mundial de Saúde, é que os cuidados paliativos sejam indicados desde o início do diagnóstico. O que acontece é que, à medida, na fase inicial da doença, a importância, as intervenções do tratamento específico da doença são maiores do que a intervenção dos cuidados paliativos, porque provavelmente a presença de sintomas não é tão frequente, não é tão intensa, mas à medida que a doença vai evoluindo e que o tratamento específico da doença
não tem mais possibilidade de acontecer, os cuidados paliativos tornam-se mais fortes, tornam mais significativo essa intervenção. E é importante a gente entender que existe um momento da evolução da doença, que mesmo que a gente dispõe de todos os recursos disponíveis, o paciente ele não é mais salvável, ou seja, ele está em processo de morte inevitável. Geralmente esse momento é aquele em que o tratamento específico não mais prolonga a doença, mas apenas prolonga esse processo lento de morrer. Aqui, então, é importante, o principal objetivo da paliação é o controle adequado dos sintomas que surgem com a avançada doença. E o bom cuidado no fim da vida inclui o desenvolvimento de um plano de cuidados individualizados que contempla os objetivos do paciente e da família e os limites impostos pela doença. É importante a gente entender essa limitação que a doença vai impondo à qualidade de vida do paciente. Então, quando a gente fala, hoje tem sido definido a medicina paliativa como uma medicina de baixa tecnologia, de um alto contato. É uma tentativa de restabelecer o papel tradicional de médicos e enfermeiras, que é curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. Infelizmente, tem momentos que a gente não consegue mais curar. Então, o nosso objetivo de tratamento passa a ser o alívio e o conforto. Como é que surgiu a medicina paliativa ao longo da história? O termo cuidado paliativo ele se confunde com hóspice. Hóspice significa abrigo, hospedaria, que era destinados antigamente a receber e cuidar de peregrinos e viajantes. A partir da década de 60, então antes, o cuidado paliativo ele era visto muito mais como um conforto, uma caridade. A partir da década de 60, o movimento hospice moderno ele começou a ganhar força através dessa inglesa chamada Cicely Saunders. Ela era uma assistente social, depois resolveu fazer enfermagem e depois se formou em medicina para poder dar uma atenção mais especializada para esses pacientes que apresentavam um grau intenso de sofrimento. Em 1967, Cicely Saunders fundou um hospice chamado St. Christopher Hospice, que permitiu uma estrutura importante na assistência aos pacientes e no desenvolvimento de pesquisa e de ensino. E na década de 60, Cicely Saunders ela foi para os Estados Unidos e a partir desse momento começou o movimento hospice também nos Estados Unidos. Em 1982, o Comitê do Câncer da Organização Mundial de Saúde, ele criou um grupo de trabalho responsável por definir políticas para o alívio da dor e cuidados do tipo hóspice e que fossem recomendados em todos os países para paciente com câncer. Essa foi a primeira definição de cuidados paliativos a nível do Brasil. Essa é a Cicely Saunders. Ela faleceu em 2005 de câncer de mama e ela nos seus relatos, ela fala que eu não encontrei o hóspice que me encontrou. Essa foi a foto da formatura dela em medicina. Ao longo da sua formação, ela tinha uma ação mais integral. Foi a primeira médica que se dedicou em tempo integral a pacientes em fase final de vida. Essa é uma definição, é uma fala dela, que ela descreve: parece-me que muitos pacientes sentem-se abandonados por seus médicos no final. Idealmente, o médico ele deveria permanecer o centro de um time que trabalha junto para aliviar quando não se pode curar, para manter o esforço extenuante do paciente dentro do seu compasso e trazer esperança e consolo no final. Esse paciente foi um paciente que a Cicely Saunders cuidou. David Tasma, ele tinha 20 e poucos anos, ele teve um câncer de pulmão e ele foi cuidado pela Cicely Saunders. E quando ele faleceu, ele deixou o que ele tinha de dinheiro para ela e escreveu assim: eu serei uma janela em sua casa. Esse dinheiro funcionou como incentivo para ela fundar o seu próprio hospice, que é o St. Christopher Hospice, e essa é uma janela com dedicatória a David Tasma, em que existe essa descrição: eu serei uma janela em sua casa. Foi a partir desse incentivo financeiro que ela conseguiu dar início
ao St. Christopher Hospice. Em 1985, o Reino Unido ele reconheceu a medicina paliativa como uma especialidade médica e desde então vários países têm considerado os cuidados paliativos como uma especialidade reconhecida, não só na parte médica, como na parte de enfermagem também. Irlanda, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Turquia é reconhecido como uma especialidade médica. Aqui no Brasil, ele não é uma especialidade, ele é uma área de atuação de algumas especialidades, como clínica médica, geriatria, pediatria, anestesia, cirurgião de cabeça e pescoço, intensivista, como uma área de atuação. Em 1993, foi lançado o primeiro tratado do Oxford de cuidados paliativos, e no final dos anos 80 começaram a surgir os serviços ao longo do Brasil, com uma atuação mais intensiva em cuidados paliativos. No Rio Grande do Sul, no INCA, no Paraná, em Santa Catarina, Jaú. Em 97 foi fundada a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos. Quais são os princípios da paliação? Primeiro princípio, para a gente entender um pouquinho de como os cuidados paliativos ele não se baseiam em protocolos, ele se baseia em princípios. O primeiro princípio importante é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Como fala aquela definição? A avaliação do sintoma não é o seu sintoma físico, sintoma psicossocial e espiritual. E para isso é necessário um conhecimento específico para a prescrição de medicamentos, a adoção de medidas não farmacológicas e a abordagem dos aspectos psicossociais e espirituais. O conceito de sintoma total. A Cicely Saunders que introduziu esse conceito de sintoma total dentro da medicina paliativa. Que quando a gente vai avaliar um sintoma, a gente não tem que só entender por que do aspecto físico, por que aquele sintoma tá acontecendo, mas entender também quais são os fatores psicossociais, os fatores emocionais que possam estar influenciando ou desencadeando aquele sintoma para que a intervenção seja de maneira que a gente consiga intervir de maneira mais eficiente. Um outro princípio importante é afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. É importante que a gente entenda e a gente reconheça a finitude. A realidade é que houve uma revolução biotecnológica que possibilita esse prolongamento interminável do morrer. O cuidado paliativo ele resgata a possibilidade da morte como um evento natural e esperado na presença de uma doença ameaçadora da vida, colocando ênfase na vida que ainda pode ser vivida. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa? Um outro princípio importante é não acelerar e nem adiar a morte. Cuidados paliativos não tem nada a ver com a eutanásia, ele é contra a eutanásia. De acelerar esse processo de morte e nem de adiar o processo de morte. Então é importante, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente ser treinado a reconhecer esse processo, a gente entender que aquela doença está numa fase progressiva. E essa dificuldade, a gente prognosticar o paciente, é difícil, a partir daí, a gente definir essa linha tênue entre o fazer e o não fazer. Para isso, para a gente poder ter mais segurança em a gente entender o que está acontecendo, em que fase da doença o paciente se encontra, é importante um diagnóstico objetivo e bem embasado, o conhecimento da história natural da doença, um acompanhamento ativo, acolhedor e respeitoso e uma relação empática com o paciente e seus familiares nos ajudarão nessas decisões. Dessa forma, erraremos menos e nos sentiremos mais seguros para tomar as decisões, junto com a família e com o paciente. É importante integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. O cuidados paliativos avalia também esses aspectos psicológicos. Então é importante a gente oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. E para isso é importante a gente entender os sintomas psicossociais e os espirituais do paciente. Oferecer esse sistema de suporte também para os familiares, durante a doença e no luto.
Então, a equipe de cuidados paliativos, ela tem que estar voltada para acompanhamento dessa paciente, inclusive depois do óbito. Atuar como uma equipe interdisciplinar para focar as necessidades dos pacientes e dos seus familiares, incluindo acompanhamento também no luto. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Tem estudos que eles compararam pacientes que eram acompanhadas por uma equipe de suporte não paliativo e outro com uma equipe paliativa multidisciplinar. E observaram que os pacientes que eram acompanhados pela equipe de cuidados paliativos, eles morreram menos, eles tiveram uma sobrevida maior e com maior qualidade de vida. Então, e é importante todos que entendam que iniciar o mais precocemente possível os cuidados paliativos, juntamente com as outras medidas terapêuticas, como químio, rádio, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, não é deixar de fazer, é fazer o que vai ter benefício no paciente. Existem 3 princípios da ética, que é a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então, quando a gente fala em beneficência, aquilo que nós estamos propondo para o nosso paciente vai ter benefício para ele? Aquilo que nós estamos propondo não vai trazer malefício para ele? Isso que a gente precisa pensar na indicação das condutas terapêuticas. Então, pela definição da Organização Mundial de Saúde, então, cuidados paliativos seriam para aqueles pacientes com uma doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade da vida. Dados do DataSUS de 2012 mostram que no nosso estado, 21.616 pessoas faleceram. Dessas, vamos levar em consideração que cerca de 30% foram mortes súbitas, mortes por trauma, e 70% dos pacientes, ou seja, mais de 15 mil pessoas, morreram através de um processo de adoecimento. Se a gente fosse, pela definição da Organização Mundial de Saúde, todos esses pacientes se beneficiariam de ter recebido uma abordagem paliativa. Só que nós não temos serviços, nós não temos profissionais disponíveis para oferecer essa abordagem. Então, o que a gente precisa? Qual seria o grupo de pacientes que iriam se beneficiar mais de uma equipe de cuidados paliativos se a gente tivesse hoje o Estado, qualquer serviço, fosse montar uma equipe de cuidados paliativos? Qual seriam os critérios de inclusão nesse serviço? Pela definição, todos os pacientes, desde o diagnóstico, eles teriam indicação de abordagem. A nível ambulatorial, pacientes que têm condições de um consultório, quanto mais cedo você conseguir abordar esses aspectos psicossociais, espirituais, os sintomas físicos, mais fácil vai ser na evolução do quadro da pessoa entender o que está acontecendo. Um dos critérios que a gente poderia usar para indicar um paciente para cuidados paliativos é se você responder não a essa pergunta. Você se surpreenderia se esse paciente morresse nos próximos 12 meses? Não, eu não me surpreenderia. Então, isso mostra que o grau de sofrimento, o grau de sintomas que aquele paciente apresenta, provavelmente são bem intensos, o que seria importante uma abordagem mais voltada ao foco paliativo. Então, quais seriam ferramentas que a gente poderia para alocar esses pacientes, para a gente indicar esses pacientes, para a gente focar a atenção paliativa? Um dos critérios poderia ser através do declínio funcional. Existe a escala do PPS, que é uma escala bastante usada no serviço de cuidados paliativos, uma avaliação de prognóstico através da escala de PPI, então, e através do declínio clínico. Quais seriam os critérios para a gente reconhecer a terminalidade de uma doença de base? Quando que a gente diz que próximo daquela curva de evolução da doença, o paciente está mais próximo à morte, mais próximo da fase final de vida?
Quando a gente fala em declínio funcional, importante a gente entender isso, para avaliar a vigilância da curva evolutiva da doença, é um elemento valioso na tomada de decisões, na previsão do prognóstico e nesse diagnóstico de terminalidade da doença de base. Existem escalas que são usadas ao longo nos serviços. Uma dessas escalas é a escala de performance de Karnofsky. Ele foi desenvolvido inicialmente para pacientes com câncer. E nessa escala existem pontos de corte. Pacientes com Karnofsky menor do que 70%, eles têm indicação precoce de assistência de cuidados paliativos. E aqueles que apresentam Karnofsky de 50, ou seja, pacientes que estão bem mais debilitados, com déficit funcional bastante acentuado, eles se beneficiariam de uma maneira mais intensiva dos cuidados paliativos. Uma outra escala bastante usada hoje em dia é a escala de performance paliativa, que é o PPS. Ele foi desenvolvido inicialmente em 96 e depois foi revisado, uma nova revisão em 2001. Essa é a escala do PPS que tem sido usada em vários serviços. O paciente ele pode ser classificado de 0 a 100 e são avaliados pontos da funcionalidade desse paciente. A capacidade de deambulação, como que está a atividade, o grau de atividade da vida diária, o autocuidado, a capacidade de ingestão e o nível de consciência. Pacientes com PPS abaixo de 50 são pacientes que têm grande benefício de uma equipe paliativa, porque o grau de funcional, a debilidade funcional desses pacientes é bastante intensa. São pacientes que ficam a maior parte do tempo sentado, deitado, são incapazes para qualquer trabalho devido à presença da doença extensa. No autocuidado, ele já precisa de uma assistência considerável para tomar banho, para se vestir, para se virar na cama, às vezes para sentar e para levantar. A ingesta de alimentos ou líquidos está bastante reduzida ou pode estar normal. E o nível de consciência pode estar presente ou ter períodos de confusão. Geralmente, os serviços ao longo do Brasil têm indicado um PPS abaixo de 50 que sejam acompanhados por uma unidade, por um serviço de cuidados paliativos. Então, eu acho que a gente está falando a gente sabe que a possibilidade, a presença desse serviço, disponibilidade é pequena. Então, é importante a gente entender que o paciente, quando tem uma doença grave, progressiva, que ameaça a continuidade da vida, e quando ele está com o PPS abaixo de 50, ele requer um grau de intervenção, um grau de manejo de sintomas bem mais frequentes. Eu não vou falar, não. Outra avaliação que é importante, para a gente entender em que estágio da doença o paciente se encontra, uma das estratégias usadas é a avaliação do prognóstico. Só que quando a gente vai falar em prognóstico, é muito difícil a gente dizer em tempo. Quanto tempo? É uma coisa muito subjetiva. Isso depende muito da vivência, do tempo de formação. Então, foram criadas também escalas para ter um parâmetro mais objetivo dessa avaliação de prognóstico. Esse estudo que foi publicado numa revista de referência, ele mostra que essa acurácia de prognóstico, geralmente ela apresenta um erro para o lado otimista. Foram perguntados ao médico em relação ao tempo de sobrevida e viram que os 63% dos médicos eram muito otimistas em relação ao tempo de vida daquele paciente. E somente 17% subestimaram o tempo de sobrevida. E eles viram que, à medida que aumentava a relação, o vínculo do paciente com o profissional, a acurácia do prognóstico diminui, demonstrando que o vínculo que se estabelece determina um desejo do médico de prever uma condição que implica uma menor capacidade de avaliar a realidade. Então, pacientes em fase avançada de doença, com doenças graves, avançadas, geralmente existe um erro otimista. O profissional sempre acha que ele tem mais tempo de vida, que ele vai sobreviver mais tempo do que realmente ele tem. Então, foram criados alguns instrumentos, um deles é o PPI, que é um instrumento para avaliar prognóstico, em que é usado o PPS e é avaliado 4 outros sintomas.
presença ou não de delírio, a dispneia de repouso, a capacidade de ingesta oral e a presença ou não de edema. E de acordo com a sua presença desses sintomas, o paciente recebe um score e é dado uma ideia de prognóstico, mais de 6 semanas de vida, 3 a 6 semanas de vida ou com menos de 6 semanas de vida. Outro critério que é importante a gente entender, esses critérios clínicos para cada doença que vão auxiliar a decisão de encaminhar para os cuidados paliativos. Quais seriam as indicações segundo as condições do paciente? Paciente que não é mais candidato à terapia curativa, que foi feito todas as intervenções curativas disponíveis e o paciente não tem mais opções terapêuticas curativas. O paciente ele tem uma doença grave e ele prefere não ser submetido a um tratamento de prolongamento de vida. O paciente com nível aceitável de dor, inaceitável de dor por mais de 24 horas, com sintomas não controlados como náuseas, vômitos, dispneia, paciente com sintomas psicossociais ou espirituais não controlados, com visitas frequentes a um atendimento de pronto-socorro, mais de uma vez por mês pelo mesmo diagnóstico, mais de uma internação hospitalar pelo mesmo diagnóstico nos últimos 30 dias, pacientes com internação prolongada sem evidência de melhora, paciente com internação prolongada em UTI, tem indicação de discutir cuidados paliativos, pacientes com prognóstico reservado, documentado através de avaliação de exames físicos, exames laboratoriais, de uma equipe especializada. Então, em pacientes com câncer, quando que a gente iria indicar o cuidados paliativos, as medidas paliativas? Qualquer paciente que apresente um câncer metastático ou inoperável, a gente pode falar que não existe mais a possibilidade de cura. O objetivo do tratamento volta a ser controle de sintomas, porque são perfis de pacientes que não vai ter mais um tratamento, não existe mais disponíveis tratamentos curativos, mas que apresentam um grau de sintomas que levam a um sofrimento bastante intenso. Doenças cardíacas, quando a gente poderia reconhecer que o paciente está numa fase avançada de uma doença cardíaca, paciente com sintomas de insuficiência cardíaca durante o repouso, paciente com fração de ejeção menor que 20%, presença de uma nova arritmia, o paciente já tem uma arritmia e apresenta uma nova arritmia. A gente sabe que a curva está se aproximando daquela curva mais ascendente. Paciente que apresenta um ataque cardíaco, síncope ou AVC, e idas frequentes ao pronto-socorro devido a sintomas de dispneia, de edema, várias idas ao pronto-socorro ao longo do mês. E os pacientes que têm insuficiência cardíaca, que morrem com insuficiência cardíaca, eles têm sido considerados com os que menor compreendem a sua condição e o menor envolvimento nesse processo de tomada de decisões relativas aos seus cuidados. Muitas vezes, o prognóstico, a avaliação da equipe e o entendimento do paciente e da família é que sempre tem coisa a fazer, sempre tem medicamentos que ele não está na fase final da doença dele. Isso é importante discutir para o paciente entender e permitir a abordagem com medicamentos, a abordagem farmacológica, abordagem não farmacológica desses sintomas. Esse estudo foi um estudo publicado no New England em 2005, que mostraram que apenas 4% dos pacientes com insuficiência cardíaca receberam cuidados paliativos. A morte da maior parte dos pacientes ocorreu no hospital, e embora essa tendência ela possa corresponder às preferências do paciente e da família, os pacientes com doenças cardiovasculares estão entre os que menos recebem assistência domiciliar e cuidados paliativos, pela falta de discussão da equipe em relação à história natural da doença. É importante lembrar que cuidados paliativos eles precisam ser considerados muito mais cedo no decurso do processo dessa doença,
Em relação à doença pulmonar, sinais de fase final de vida, paciente com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca direita, com dispneia em repouso, com saturação de oxigênio menor que 88% em ar ambiente, com PCO2 maior do que 55 e perda de peso não intencional. 20 a 25% dos pacientes que apresentam doença pulmonar obstrutiva grave, eles apresentam dor, depressão, ansiedade, dispneia intensa no fim da vida. E muitas vezes esses sintomas eles não são abordados. É visado muito mais o sintoma respiratório, a tentativa de medicamentos muito mais do ponto de vista respiratório do que dos outros sintomas associados. E oferecer oportunidade de discussão de escolhas no fim de vida, como renunciar à intubação e à ventilação mecânica, limitar a duração dessas intervenções ou até mesmo recusar uma internação hospitalar, faz parte da abordagem paliativa. Discutir isso com o paciente e com a família. Como é que vai ser na fase final? O que eles desejam? Sinais de gravidade, de fase final, de doença renal, que valeria a pena a discussão paliativas, pacientes, por exemplo, que não são candidatos à diálise por uma debilidade intensa, pacientes com clírice de creatinina menor do que 15, uma creatinina sérica maior que 6, são pacientes que estão em fase final de vida, fase final da doença renal. Critérios da doença hepática: tempo de protrombina maior do que 5 segundos, paciente com albumina menor do que 2,5, ascite refratária, icterícia, peritonite bacteriana espontânea, desnutrição grave. E por que não discutir indicações de cuidados paliativos nos pacientes em UTI? Muitos pacientes, hoje em dia, tem pacientes com doenças crônicas, degenerativas, ficam meses, anos internados numa UTI e que a gente sabe que o paciente não vai conseguir sair de lá porque ele está naquela fase final da curva. Mesmo que a gente dispõe de todos os recursos disponíveis, o paciente ele está em processo de morte inevitável. E nesses pacientes é importante que isso seja discutido com a família. Aqueles pacientes que vieram de instituições de longa permanência e que são portadores de uma ou mais condições crônicas limitantes, por exemplo, pacientes com demência, com DPOC grave, pacientes com insuficiência cardíaca, classe funcional 4, dependentes de O2, é importante que isso seja discutível. As medidas de intervenções realizadas numa UTI e realizadas de conforto num ambiente, num apartamento ou numa enfermaria. Discutir 2 ou mais estadias de UTI na mesma internação. Quantos pacientes eles voltam, eles ficam meses na UTI, vai para o quarto, volta para a UTI e fica aquela ida frequente, internações frequentes na UTI durante o seu processo de morte. O tempo prolongado de ventilação mecânica, uma falha na tentativa de desmame, falência de múltiplos órgãos, paciente candidato à retirada de suporte ventilatório com possibilidade de óbito, o paciente com câncer metastático, encefalopatia anóxica, são familiares e pacientes que valem a pena essa abordagem paliativa. Qual que é a dificuldade dessa abordagem numa UTI? Primeiro, pela formação insuficiente do médico e a dificuldade em perceber que não pode mais atuar em direção à cura. Então, é importante que a gente entenda a evolução da doença e ter conhecimento desses critérios de que a doença está na fase terminal. A dificuldade em encarar a própria finitude, a impotência diante da inevitabilidade da morte e os problemas éticos legais que permeiam essas decisões. Pacientes com HIV são pacientes que se beneficiam muito. Hoje, ao longo do Brasil, existem vários serviços de infectologia que têm uma equipe de cuidados paliativos, por ser uma doença que não tem cura conhecida. Não é fácil de prever quando a morte é iminente e, à medida que a doença progride, a necessidade do alívio sintomático é muito mais importante do que o tratamento curativo. Aqui são alguns critérios de que a gente pode identificar de que o paciente está com AIDS em fase avançada.
O grupo de pacientes que se beneficiam também são pacientes com doenças neurológicas de longa duração, como deficiência mental, paciente com acidente vascular encefálico, paciente com demência, com esclerose lateral amiotrófica. Então, existem critérios que a gente pode definir como critérios de fase a presença de sintomas mais intensos, de terminalidade da doença, geralmente aquela escala com PPS menor do que 40, que são pacientes totalmente dependentes, pacientes que começam a têm perda de peso nos últimos 6 meses mais do que 10%, com albumina sérica menor do que 2,5%, com história de broncoaspiração, apesar da intervenção da fonoaudiólogo. São pacientes que mostram que a doença neurológica está em fase final de vida. Critérios de gravidade na demência, pacientes que já não conseguem mais andar, que não têm mais controle dos esfíncter, não conseguem pronunciar mais do que 6 palavras, que apresentam uma albumina sérica menor do que 2,5, ou aqueles pacientes com idas frequentes ao pronto-socorro. Na esclerose lateral amiotrófica, uma outra doença grave de evolução progressiva e sem possibilidade de cura, e que acaba gerando a presença de sintomas que levam a grande sofrimento. Essa síndrome de fragilidade seriam aqueles pacientes, aqueles idosos que a gente com comprometimento funcional progressivo, tem uma perda de peso progressiva, mas que tem várias doenças crônicas simultâneas. São hipertensos, diabéticos, coronarianos, mas não tem nenhuma condição final, condição clínica iminente. Mas esses pacientes, com aqueles idosos que a gente fala, idosos fragilizados, idas frequentes ao pronto-socorro, albumina sérica menor do que 2,5, perdendo peso, presença de úlceras de pressão, ou que estão confinados ao leito ou ao domicílio. Então, é importante que seja oferecido esse controle adequado dos sintomas e a discussão das medidas na fase final de vida. E essa discussão com os familiares ajudam essa tomada de decisões. Quanto mais precoce for iniciado, for oferecido essa discussão, mais fácil a família vai entender o que está acontecendo ao longo do processo de doença e do processo de morte. Queria agradecer. E agora nós temos um tempinho para discutir. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem dúvidas, tiverem algum questionamento, estamos aqui à disposição. Obrigada, Janaína, pela palestra ministrada, pelos esclarecimentos. E agora vocês podem realizar as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode realizar pelo chat. Nós vamos dar um tempinho para que vocês possam escrever as perguntas pelo chat. Janaína, e como que os profissionais na APS, né, que trabalham na atenção primária, eles podem trabalhar com os cuidados paliativos? Através do programa de atendimento domiciliar, os profissionais da APS, eles são os que estão ali na ponta, eles que estão ali atendendo aquele paciente, aquele idoso que está acamado, que tem uma doença crônica degenerativa. E é importante que eles sejam preparados, entendam o processo da história natural da doença, para que reconheçam a fase de evolução que o paciente se encontra e a partir daí que seja possível esse controle dos sintomas e o suporte para o paciente, para a família, do que está acontecendo. O entendimento de que aqui o paciente com, por exemplo, insuficiência cardíaca, ele vai ter falta de ar. O que a gente pode fazer para controlar essa falta de ar? Então é importante que eles sejam preparados para isso, para poder lidar e que a família entenda que o paciente vai ter a debilidade, vai ter dificuldade de alimentação e que ele possa intervir isso, esclarecendo a família da história natural.
Hoje a gente não tem equipe aqui em Vitória, nem no Brasil, é disponível para a população que iria se beneficiar dos cuidados paliativos. Então é importante que quem está na atenção básica, no atendimento domiciliar, no atendimento de posto de saúde, que eles saibam reconhecer e que consigam abordar através de uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, essa evolução, que o paciente, a família entenda o que está acontecendo com aquela doença, com aquele paciente. Possam prever o que vai acontecer, discutir isso com a família e discutir qual vai ser a preferência da família e do paciente em relação à fase final de vida, como é que vai ser a colocação de procedimentos, uso de sonda, intubação, a morte dentro de casa, morte num hospital, a internação numa UTI. Para isso é importante a equipe multidisciplinar, que cada um faça a sua abordagem para que isso seja discutido e não discutir isso na porta de um pronto-socorro quando o paciente chega com um quadro de infecção grave. Ok. Muito bom, Janaína. A Carolina está digitando aqui no chat. Carolina, você gostaria de fazer alguma pergunta? Estou vendo que você está digitando. Aguardar um pouquinho. Tem mais alguma coisa, Janaína, que você acha relevante falar, ressaltar? Hoje aqui no estado, existem alguns grupos de profissionais que têm trabalhado no Hospital dos Ferroviários em Vila Velha, no antigo Hospital dos Ferroviários. Eles inauguraram uma enfermaria de clínica médica e vai ter uma ala de cuidados paliativos, para que essa equipe multidisciplinar possa trabalhar de uma maneira mais de controle de sintomas, abordando família e os pacientes nessa fase final de vida. Hoje é importante que a população ela comece a conhecer o que são cuidados paliativos, que existe essa outra opção. Nem todo paciente com quadro de Alzheimer avançado e que está com uma infecção, ele precisa ir para uma UTI. Ele pode ser tratado numa enfermaria, ele pode ser tratado em casa. Hoje o melhor lugar para a pessoa, a gente fala assim, qual é o melhor lugar para a pessoa morrer? É o local onde a pessoa tem assistência. A pessoa ela precisa ter um suporte, ter medicações disponíveis para controlar o que estiver gerando sofrimento, ter a equipe disponível para dar esse suporte para o paciente, para a família. Então é importante que isso seja discutido e que as pessoas entendam o conceito de cuidados paliativos. Janaína, a Carolina só queria te parabenizar pelos esclarecimentos aos profissionais de saúde, né, sobre este momento tão delicado na vida do paciente. Então, realmente, como você disse, esse assunto ainda não é muito conhecido por todos os profissionais, né, e ele deve ser mais discutido, mais estudado, para que também se possa ter alternativas de cuidado a esses pacientes. Nessa fase, né, como a Carolina falou, nessa fase tão delicada, para o paciente e para os familiares também. Hoje, quando a gente fala em cuidados paliativos, o que a gente quer é oferecer uma morte digna, dignificar esse processo. Só que quando a gente fala, o que é digno para mim pode não ser digno para você. Então, esse processo de morte digna é um processo muito subjetivo. E os profissionais de saúde que lidam com esses pacientes e com essas famílias, eles têm que ter conhecimento ou estarem preparados a oferecer quais são as possibilidades de tratamento para aquele paciente. Às vezes tem famílias que falam, não quero que leve para UTI. Vai ter benefício? O que a gente precisa questionar? O que vai ser feito numa UTI que vai fazer
com que o paciente reverta o quadro, ou vai ser um prolongamento inevitável desse processo de morrer. O paciente já está em processo de morte e a gente só vai prolongar esse processo, muitas vezes gerando sofrimento, com intervenções agressivas, que a gente sabe que não vai conseguir trazer o nosso paciente de volta, porque ele está num processo inevitável de morte. Então, para isso, é importante que as pessoas se profissionalizem, que as pessoas entendam, estudem que processo de morte é esse, qual é o processo de terminal de cada doença, para poder oferecer um tratamento mais efetivo. Então, nós vamos encerrando por aqui. Querendo agradecer, gostaria de agradecer mais uma vez, Janaína, pela excelente palestra ministrada, pelos esclarecimentos. E o contato da doutora Janaína está na tela, então se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem fazer esse contato com ela. Ok. Obrigado, estou à disposição. Esse é o e-mail idoso@saude.es.gov.br, que estou disponível se vocês quiserem. Nós vamos tentar, na Secretaria de Saúde, formar grupos de discussão em relação a cuidados paliativos, de discussão e de esclarecimento, de formação também em cuidados paliativos. Então, obrigada pela participação de todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde.